Muito bem, meus queridos amigos, eu sou o Andreas Peter, esse é o programa Colecionadores. Estou em Blumenau, minha cidade natal, e eu não poderia deixar de falar de um programa com esse assunto, os colecionadores, sem vir aqui num antiquário chamado Das Alte. Das Alte, em alemão, significa o velho ou antigo, mas aqui não existem coisas velhas ou antigas, existem objetos com muita história. E quem vai contar um pouco da história desses objetos e a sua própria é um amigo nosso que a gente vai conhecer já já. Vamos nessa. Michael Kazmierski. Eu acertei o nome, muito bem, eu acertei o nome. Lugar muito legal. Obrigado. Como começou essa tua história, essa tua relação com objetos colecionáveis? Andrés, na verdade, eu já gostava, assim, gostava bastante de tudo de antiguidade no geral. Mas aí eu fui morar nos Estados Unidos e acabei ficando 10 anos lá. E lá a gente vê talvez mais pessoas colecionando do que aqui, e acabei comprando a ideia e trazendo para Blumenau. E tu tens ainda o primeiro objeto que tu... Tenho a primeira. Isso tá aqui? Tá nessa loja aqui? Tá aqui na loja. Ah, muito bem. Então nós teremos um pouco mais de história para contar hoje. É o primeiro objeto colecionável de Michael Kazmierski. Essa caixinha é uma caixinha suíça, Torrens, Henry Torrens, na verdade. Henry porque a madeira era feita na Itália, toda a escultura pela fábrica Henry. Torrens, que é a máquina suíça. Muito bem. É uma caixinha bem simples, relativamente simples, mas pra mim tem um valor bem agregado, porque foi a primeira que eu comprei. E onde foi que você comprou isso aí? Foi comprada em Danbury, Connecticut, nos Estados Unidos. Quando foi isso? Em 98, 99. E essa tu jamais vai se desfazer? Não, essa não. É que caixinha de música é muito sentimento, né? Eu gosto da sensibilidade que ela te passa. Às vezes ela não tem nada, não tem movimento, não tem nada, mas ela tem música, ela tem detalhe, ela tem história. Então acho que é isso que... Agora se chega o cidadão aqui querendo aquela que você acabou de me mostrar que é a primeira, o que tu vai fazer? Eu assim, ó, particularmente, hoje eu tô mais comercial, então assim, eu tenho um preço nela, óbvio. Mas aquela primeira lá? A primeira eu não consigo. Pois é. A primeira é difícil. Você quer oferecer milhões por ela? Não, aí claro, não, né? Mas a gente... Mas é a sua primeira caixinha, mas rapaz. assim, ó, ela é sentimentalmente, só que eu sei que ela não é insubstituível. Fantástico isso aí, né? E olha, tipo, riqueza de detalhes e a leitura que se fazia, né? Olha o que era a infância nessa época, né? Os soldadinhos de brinquedo, o trenzinho, o peão, o ursinho, taquinho de golfe, as coisinhas da menina, tudo dentro do baúzinho. Livro. A história dessa caixa mostra que a infância tinha uma outra pegada completamente diferente, né? Completo. Era uma coisa muito mais inocente, era... Não era uma coisa online, né? Era uma coisa real, né? Era uma coisa real, com todos os sonhos, e o cara conseguiu botar todos esses sonhos aqui, né? Caixinha. Tudo isso nessa caixa. Simples, ó. Um cavalinho de carrossel que aciona a caixinha. Simplesmente isso. Um toque de dedo. Fantástico. Faz o sonho girar. Que é muito colecionável, que muita gente coleciona e que eu também gosto, são relógios. Tem um leque gigantesco de opções, de design, de marcas, por exemplo, como esse aqui que é um despertador japonês, anos 60, baquelite, para a época ultra moderno, mas a gente está falando de anos 60, então estamos falando de uma peça de 50 anos. E aí tu pega um despertador alemão de 120 anos, olha a diferença de design, de material. Junkans, alemão, dificílimo de encontrar até na Alemanha, não por ser um material
Tá vendo? É baquelite, anos 70. É, anos 70 isso aqui, né? Parece frágil. Justamente essa é a questão. Um relógio que foi fabricado em grande escala, porém com material fraco. 30 anos, tudo se deteriorou. Pouquíssimas pessoas têm um Junkers baquelite. E como é que conseguiu isso aqui? Esse a minha irmã comprou numa feirinha em Berlim. É lindo. E tu me falou que esse aqui tu tens também uma... Ele é um japonês, 1970, tá? Mas o design desse relógio, ele é inspirado nos painéis dos carros dos anos 70. Por isso que ele tem esses detalhes e tal. Ele lembra muito o painel de um carro. Tu viajas já pensando, agora eu vou pro Japão comprar um relógio, ou tu vai pro Japão, tu tá andando na rua, como é que funciona? Tu já tá atento a essas coisas? É inevitável o colecionador, inevitável, se eu posso falar. Ele sai, ele pode estar numa viagem de negócio, ou ele pode estar numa festa. Se ele vê uma peça que ele coleciona, se ele não conseguir comprar, ele sai de lá frustrado. E as pessoas já pensam quando vem alguma coisa, putz, isso aqui o Michael Na vai hora, curtir. isso porque tu acaba criando, as pessoas aí sabem que te dando isso, determinada coisa que tu coleciona, tá fazendo altos pontos contigo. Então acaba assim, aniversário do Michael, ele ganha caixa de música ou despertador. Prazer em colecionar móveis é por causa da história que eles contam. Esse tem bastante, né? Esse tem. Um móvel de 1890, de uma família bem tradicional aqui da cidade, rica na época, porque pra se tu olhar um móvel desse para 1900, cara, o cara tinha que ter muita grana e muito bom gosto. E lembrando que 1850 Blumenau foi fundada, era só mato, não tinha nada aqui. E aí o cara em 1900 tinha um móvel desse com características Art Nouveau. Existe mão de obra para restaurar uma peça dessa aqui? Não existe, a gente fabrica mão de obra. É porque as pessoas muitas vezes não têm noção de que você manter qualquer peça, né, de coleção dentro de uma forma original é custoso, mas é o que é interessante, exatamente, né? Você procurar manter aquilo de uma forma bem original. O que faz a pessoa colecionar é toda essa história, tudo isso que eu te falei, de tu saber que essa peça estava em 1900 na casa de fulano de tal e que eles conseguiram manter isso durante tantos anos, apesar de alguém ter vendido e tal, mas assim, eu resgatei isso, eu resgatei essa história, eu fui lá, eu restaurei a peça, essa peça está bem cuidada, pelo menos eu acredito que por mais uns 50 anos ela vai estar comigo, então essa é o que move o colecionador. E tem história em todas essas peças todas aí, né? elas, cada uma particular, cada uma muito particular. Muito bem, então a gente acabou de conhecer a história do Michael, com essas peças todas. Eu fico por aqui, esse foi o programa Piloto Colecionadores. Valeu, um abraço.